Olá, membros da Abratec, eu sou a Larissa, psicóloga, terapeuta capilar e educadora Abratec. Hoje a nossa videoaula vai falar sobre a psicossomática. Então, vamos começar pelo conceito do que é psicossomático. Psico vem do quê? Psique, a alma. Dentro da psicologia, a gente comanda e tem essa nomenclatura como psique, tudo que vem do interior do indivíduo. Soma, no grego, significa o quê? Corpo. Então, tudo que está na mente vai refletir no nosso corpo de alguma maneira. Isso é o quê? É o que vem de físico, tem a origem, dentro dos processos emocionais do indivíduo. Conexão corpo e mente, eles sempre falam juntos. Como a gente tem essa conexão, o corpo e a mente não podem ser separados, eles não funcionam de modo individual. Tudo que está no meu psique, na minha alma, se eu não dou conta disso, ocorre uma desordem e o meu corpo vai falar através do quê? De sintomas. E a nossa área aqui, a gente fala do quê? Da terapia capilar, das displasias do couro cabeludo. Vamos citar algumas questões, que influenciam essa desordem emocional. Conflitos sociais, familiares e pessoais. O que a gente pode pensar sobre esses conflitos? Muitas situações como traição, relacionamento, amizades, luto, muitas vezes também dependência química, questões profissionais, questões pessoais, menopausa, tudo que está em desordem ali que causa danos ao nosso emocional. Disfunções de comportamento. Citei antes a questão da dependência química, por exemplo. É uma disfunção do nosso comportamento frente a uma dependência. Eu começo a ter comportamentos estranhos, diferentes, gero estresse, tanto para mim quanto para os meus familiares. Esse é um pequeno exemplo. Através disso, eu vou sentir o quê? Sintomas físicos no meu corpo. Como a gente já comentou, estamos aqui falando das displasias do couro cabeludo, frente a essa questão psíquica emocional que está debilitada no indivíduo. Esses fatores mencionados acima, muitas vezes eles não conseguem ser identificados por esse paciente. E tudo que gera energia, tudo que gera um desgaste no nosso corpo, na nossa mente, tem uma forma de ficar o quê? Cada vez mais difícil de ser dissipado. É como se eu fosse aumentando a minha carga emocional e eu não conseguisse ter uma descarga, E o corpo muitas vezes surge como uma válvula de escape. Vamos citar uma questão, do nosso carro, tem essa questão do escape. E a mente, o nosso corpo funciona assim. Se eu sobrecarrego isso que está ali no meu interior, nesses conflitos que eu citei antes, o meu corpo vai falar, existe essa ligação. Vamos imaginar que a gente tem uma válvula de escape, que seria a linguagem. Porém, a gente sabe que nem todas as pessoas conseguem ter a linguagem como essa válvula de escape. Muitas vezes por reprimir seus sentimentos, não conseguir nomeá-los, de alguma maneira não conseguem falar ou não tem pessoas para falar sobre isso e também nem conseguem entender o que está causando esse sofrimento interno. A psicoterapia entra também nesse processo e a gente, como terapeuta capilar, vai pegar muitos pacientes, na nossa anamnese com essa dificuldade de falar o que levou, o que foi o gatilho para determinada displasia, às vezes eles não percebem que tal comprometimento no trabalho está afetando o seu emocional, e isso a gente vê que a linguagem não sendo usada precisa ser dissipado para alguma parte do nosso corpo, porque o sistema é um sistema único, um sistema se interliga no outro. Então, se eu sobrecarrego um, o outro vai ser comprometido através de doenças psicossomáticas.
Temos exemplo de gastroenterite, pessoas que têm uma ansiedade, que têm essa disfunção. Temos dentro da gente, da nossa área, a alopecia areata, o eflúvio telógeno, todas essas questões, muitas vezes não tratadas, né, emocionalmente, são difíceis de ser tratadas dentro da terapia capilar sem esse olhar geral do nosso paciente. Vamos tentar refletir. É mais fácil eu ver o meu paciente entrando e ver algo emocional dele, ou eu ver algo de sintoma no seu corpo? Para familiares, para o próprio paciente, eu só vou conseguir parar e olhar para mim a partir do momento que eu tenho algo físico, que eu tenho algo visível. A nossa mente e as nossas crenças disfuncionais não são muitas vezes geradas para o nosso consciente. Os nossos sofrimentos não estão claramente, eu estou triste por este motivo, a gente consegue nomear, mas muitas questões a gente não consegue entender. E o que isso gera? Isso pode gerar transtornos depressivos, ansiosos, transtorno do pânico, e quando o paciente chega até nós como terapeutas capilares, ele já está no extremo do extremo. Por quê? Porque quando já está na pele, no seu cabelo, já é o fato assim de todos os recursos que ele não conseguiu vai ser notado ali. Então, muitas vezes as pessoas que chegam até a gente já estão num estado tão crítico que sozinhos a gente não vai conseguir lidar com essa doença sem ter um olhar de todo o indivíduo. Fica muito mais fácil, então, eu olhar para algo que está ali visível do que algo interno do meu paciente. Hoje a gente vai abordar, então, dentro da nossa área, a displasia da alopecia areata, dentro da visão da psicossomática. Né? A psicologia, principalmente a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, que são linhas da psicologia, se juntam com essa questão da visão da psicossomática frente a um entendimento daquele total, daquele todo do paciente. Dentro da alopecia areata, eu vou citar um caso de uma paciente que eu recebi na psicologia, na psicoterapia, que ela trabalhava há mais ou menos 14 anos numa empresa, né, no interior do Rio Grande do Sul, e ela teve o seu primeiro emprego ali. Então, o que aconteceu? Com a demissão dela, foi muito difícil ela elaborar esse luto, essa perda do seu trabalho. Os seus vínculos de amizades eram feitos ali, a sua vida financeira dependia desse emprego, ela estava há muitos anos exercendo essa função. Ela ir para o mercado de trabalho iria exigir um movimento muito dela. E o que acontece? Ela chegou à psicoterapia e durante o nosso tratamento, em algumas semanas, ela foi fazer um procedimento químico, mechas no seu cabelo. Ela era loira, um cabelo bem comprido, muito vaidosa, trabalhava, né, numa área executiva, então ela tinha essa presença, ela precisava, né, dessa autoestima, dessa estética sempre em ordem, e ela foi fazer suas mechas e o cabeleireiro viu, né, uma lesão ali sem os cabelos dela. O que ela levou, né, o que ela trazia? O grande sofrimento de se desprender, né, desse trabalho, que era o vínculo de muitos anos dela. Então, quando ela chegou, que ela já estava ali para mim, como psicóloga, ela já estava no estágio já avançado, né, desse processo do luto. Imagina quando ela chegou depois, né, no médico, no terapeuta capilar, o estado que ela estava. E isso serve para o quê? Para a gente ver que quando o paciente já está ali com esse comprometimento, por trás dele existe uma maneira de se desapegar, não consegue se desapegar, não consegue se desvincular. O paciente com alopecia areata, se a gente for investigar, fazer uma anamnese correta, ter tempo para esse paciente nas nossas sessões, a gente vai ver que ele tem grande dificuldade de se libertar nas suas questões emocionais. Ele tem grande dificuldade de se desprender,
de fazer o término desse ciclo. O impacto do nosso paciente com alopecia areata vai além do que é visível ali, dessa questão biológica, fisiológica, dessa lesão sem o cabelo. Então, quando a gente já foi falado, citado isso, investiga melhor esse paciente, a gente tem uma grande vulnerabilidade no seu estado emocional, uma grande dificuldade na resolução de problemas na vida dele, uma questão muito grave no se desvincular. Pacientes em luto que já têm essa doença autoimune, que é a alopecia areata, se torna provavelmente um gatilho para desenvolver, para vir à tona a alopecia areata. A gente sabe que o luto, uma separação, uma demissão, outras separações no âmbito da vida da pessoa, muitas pessoas conseguem ter uma resiliência melhor, saber lidar com esse conflito melhor do que outras. Então, essa doença autoimune, quando ocorre o start, é por algum fator estressor, né? Algum fator que está prejudicando o emocional, a psique desse paciente. A gente também pode falar sobre a questão da lexitimia, que é uma característica da pessoa que não consegue verbalizar, não consegue entender e nomear esses sentimentos que ela está sentindo. Ela sabe que tem algo ali que não está funcionando, mas ela não consegue identificá-los. Então, essa característica da lexitimia é algo que vocês vão conseguir perceber já nesse primeiro contato com o seu paciente. É um paciente que vai ter dificuldade de falar o que está passando, o que está sentindo, ele é mais calado durante esse primeiro contato, ele sempre vai comentar, ai, não sei o que aconteceu, não sei o que pode ter sido o gatilho, não consigo entender, ou ele pode ficar mais mudo e calado durante essa anamnese e isso acaba sendo dificultoso para vocês, terapeutas capilares, para nós. Então, essa característica é algo importante de vocês avaliarem nesse primeiro contato com o paciente da alopecia areata, que estamos citando, mas deixando claro que existem outras displasias que são psicossomáticas, né, na pele, herpes, enfraquecimento de unhas, o eflúvio telógeno já citado, mas aqui a gente está abordando a areata. Então, essa característica de dificuldade de nomear, falar, conseguir ter esse vínculo com o terapeuta capilar, vai ser nítido para vocês nesse primeiro contato. Vamos refletir sobre essa questão de corpo e mente. Os nossos pelos, a nossa pele, cílios, sobrancelhas, cabelos, são uma forma de proteção. E quando a gente tem uma perda, algo significativo, relacionado a psicossomático, é um processo de desproteção. E a gente falando, lembrando dos slides anteriores, né, dessa vulnerabilidade, essa dificuldade do paciente de se desprender, se ele não consegue elaborar isso emocionalmente, o corpo vai elaborar. Então, a gente pega um paciente com alopecia areata, ele não consegue, o exemplo da minha paciente, né, que foi demitida e não conseguia elaborar esse luto, o emocional ficou o quê? Sobrecarregado. E o corpo, então, falou para ela. Ele se desprendeu, esses pelos, esse cabelo se desprendeu. Já que ela não consegue se desprender, o pelo, o cabelo se desprende para ela, se dissipa, se tem uma válvula de escape. Então, a dificuldade, como eu já falei, de se desprender dentro de características desse paciente com alopecia, por exemplo, vai ser refletido no corpo e essa característica, como já foi falado, é necessário ser identificado por vocês. Quando a gente tem uma forma de crescimento novamente desse cabelo, esse paciente já está conseguindo elaborar de alguma maneira, mas não é um processo rápido, de 2, 3, 4 semanas, 2 meses ele conseguir fazer isso. Por isso que vocês percebem que esse tratamento com pacientes com essa displasia, ele é lento, ele tem muitas recidivas.
porque como esse emocional está comprometido, e se ele teve a vida toda a dificuldade de elaborar, de lidar com resoluções de problemas, com situações de abandonos, com questões de separações, como que em pouco tempo ele vai dar conta disso? Se você não tem essa visão, esse olhar, você também pode ficar frustrado frente ao seu tratamento, porque o que pode passar pela sua cabeça não está dando certo, né? Tem 3, 4, 5, 1 ano e pouco de tratamento e esse paciente melhora numa lesão ou encontra outra. O que a gente tem que pensar? Neste momento, eu preciso ter uma rede de apoio, uma equipe para ser encaminhado. Um médico especialista, um psicólogo, trocar ideias com meus colegas, mostrar para esse paciente também que o nosso tratamento vai ser longo. Eu tenho que ter um bom vínculo com ele, porque a partir do momento que ele conseguir elaborar o nosso tratamento como terapeuta capilar, também vai ter um sucesso maior. Eu também vou conseguir ver diferença nesse paciente. O meu tratamento vai ter um sucesso melhor. O que a gente tem que pensar frente a isso? Eu tenho um paciente que é a totalidade. Então, junto, sozinho, eu não conseguirei talvez fazer essa parte emocional. Muitas vezes precisa de uma questão medicamentosa. Então, se eu trabalhar com uma equipe e ter esse diferencial como terapeuta capilar, se eu ser diferente do que o mercado está colocando, se eu ver esse indivíduo num todo, o meu tratamento vai ser melhor, vai ser destacado, esse paciente vai ter uma gratificação, ele vai conseguir ver que o nosso trabalho é sim importante e que não adianta ser só terapia, não adianta ser só medicamento, se também a terapia capilar não vai ter um bom retorno, se todas essas áreas estiverem interligadas e funcionando muito bem. Quando a gente fala então do nascimento capilar, ele está simbolizando algo de uma melhora nesse paciente. Então, a partir daí eu vou ter esse sucesso que eu tanto quero com ele, né? Que eu tanto quero esse bem-estar. A terapia capilar não é somente o visível, não é o estético, ela vai além. Se eu tenho um indivíduo ali que está com problemas e eu não tenho esse conhecimento, eu não me aprofundo, eu não estudo sobre ele, eu estou fazendo o mesmo que os outros terapeutas fazem. Eu preciso estudar, eu preciso me aprofundar, eu preciso sempre estar em constante aprendizado e ensinamentos. Hoje a gente abordou sobre a alopecia areata dentro da nossa área, essa displasia. Porém, existem diversas outras que a gente sabe que está relacionado à psicossomática. Se você gostou, se você tem interesse, você precisa acompanhar e estudar mais sobre isso, porque seu trabalho vai ser diferenciado, como já foi falado. Então, não veja somente a doença que está nesse paciente, e sim que paciente está por trás dessa doença. Hoje foi abordado a alopecia areata dentro de outras displasias capilares. O material de apoio vocês terão junto com o vídeo. Espero que vocês aprofundem, cada vez estudem mais, nos acompanhem aqui na Abratec. Para aprofundar seu conhecimento, segue abaixo desse vídeo o material de apoio. Até a próxima. Obrigada!